hoje, né, já com a base em Platão, Aristóteles, a gente vai falar sobre Santo Agostinho. Eu penso que seja um sujeito, um autor que é fundamental a todo cristão, e que inclusive se trata de um dever, né, dos cristãos conhecer Santo Agostinho. Também se trata de um filósofo, que é dever de todo filósofo conhecer, né, mas que não é o que acontece de modo geral, né? Poucas pessoas conhecem o pensamento agostiniano, tanto na circunscrição cristã quanto na circunscrição filosófica. Penso também que seja um pensador que influencia e que deve ser estudado por toda pessoa, né, da circunscrição educacional. Então, pedagogos deveriam estudar Santo Agostinho, também os analistas, né, da psique humana, os psicólogos deveriam conhecer e estudar Santo Agostinho, e todo sociólogo também deveria conhecer e estudar Santo Agostinho. Mas não é o que geralmente acontece, né? Inclusive, de modo geral, o que se diz, né, de Agostinho é que ele é um neoplatônico, que traz, né, para o cristianismo aquilo que ele recebe de influência de, né, Plotino e outros autores que aplicam uma dimensão espiritual ao pensamento de Platão, né? Mas Santo Agostinho é muito mais rico do que isso. Santo Agostinho é um pensador que ajuda a desmistificar essa ideia de que a fé e a razão, elas se contrapõem. Em Santo Agostinho, elas se complementam, né? Em Santo Agostinho, a gente tem um desenvolvimento muito claro, muito pleno de toda a filosofia, e a gente tem também um desenvolvimento muito claro do que vai ser a fé cristã e a teologia. Então, filosofia e teologia na Idade Média tem um fundo muito importante no pensamento agostiniano, certo? Então, eu acho que se trata de um pensador fundamental, um dos maiores filósofos da história, um dos maiores pensadores e gênios de todos os tempos, Santo Agostinho. Então, vamos lá. Santo Agostinho, em primeiro lugar, é importante a gente conhecer a história, né, em que Santo Agostinho está inserido. Ele é um filósofo que vive ali no século IV, né? Ele inicia ali o V século, ele morre um pouco antes, né, em que o Império Romano, um pouco antes do Império Romano ele se esfacelar por completo, mas ele já vive um período muito ruim do Império, um período em que o Império já está em decadência, e um período no qual o cristianismo ali vai se agregando e vai se configurando como a religião principal do Império. Com a queda do Império Romano, o cristianismo é o que resta como elemento unificador da sociedade daquela circunscrição ali romana, né? Antigo Império Romano. Então, aí a sociedade, como a gente bem sabe, já vai se desenvolver, né, no sistema feudal. Mas o único elemento unificador ali seria a Igreja, o que restaria do Império Romano, né? O Império Romano ele adere à fé cristã no período de Constantino, né? Alguns, né, há uma discussão sobre a veracidade da conversão desse sujeito, ou se ele realmente se converteu, ou se ele estava tentando apenas encontrar um elemento unificador para o Império, né? E encontrou no cristianismo uma fé de pessoas simples, de modo geral, encontrou no cristianismo, que estava, né, pipocando em todo o Império, e falou, não, eu vou utilizar isso aqui para unificar o Império. Né, duas visões sobre isso. Ou ele realmente se converteu, ou ele só estava tentando unificar o Império. Mas, na vida ali do Santo Agostinho, você veja um Império decadente, um Império em caos, um Império que teme a invasão bárbara, um Império que tem pouca, como que eu posso dizer assim, pouca unidade, né? Um Império já que está se esfacelando, numa crise, uma corrupção enorme, né? Esse é o período em que vive Santo Agostinho. A corrupção moral também é muito presente naquele período, tá? Então, Santo Agostinho vive num período assim provavelmente um pouquinho melhor que o que a gente vive hoje, né? Em termos morais, Santo Agostinho estava vivendo um período um pouquinho melhor que o que a gente vive hoje, né? Um período de corrupção moral absoluta ali. Bom, e nisso, Santo Agostinho ele se depara com vários textos. Ele era um homem de alma inquieta, um homem muito questionador e um homem que vai procurar, né, a verdade, certo? E aí ele se depara com os textos de Plotino, um neoplatonismo. Ele adere a uma religião chamada maniqueísmo. E é interessante a gente saber que o maniqueísmo é uma religião dualista, né, onde bem e mal se contrapõem e estão em uma luta perpétua
e no qual o mal ele se manifesta na matéria, né? E o bem se contrapõe a tudo isso. A gente vê aí uma forte influência de Plotino nesse pensamento, né? Um neoplatonismo ali. Só que ele não está contente. Ele se torna professor de retórica na corte romana, lá em Milão, e ele vai conhecer um sujeito chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era um grande orador, um homem famoso por ser um grande orador. E ali, em contato com Santo Ambrósio, ele se depara, ele já tinha lido a Bíblia, Santo Agostinho já tinha lido a Bíblia, e é achado muito simples. E aí ele se depara com Santo Ambrósio, um Santo Ambrósio que resolvia conflitos sobre o Deus do Antigo Testamento, né, que conflitava muito com a visão que Agostinho tinha da realidade, né, um Deus que ordenava guerras, essas coisas. E ele via o Santo Ambrósio fazer uma integração entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e isso foi apaziguando esses conflitos na alma de Santo Agostinho, né? Até que ele se depara com o texto de Romanos 13, né? No qual está escrito: não andeis segundo as vossas concupiscências, mas andeis na luz. E ali ele encontra nesse texto ali o que ele precisava. Santo Agostinho vivia uma vida muito desregrada. Santo Agostinho, ele narra nas Confissões muita coisa que ele fez, né? Inclusive essas questões influenciam muito a visão que ele vai ter do ser humano. E é por isso que eu acho importante psicólogos e pedagogos conhecerem o pensamento agostiniano. Então, partindo por um aspecto mais prático do pensamento de Agostinho, Agostinho não é um simples repetidor de Platão, não. Agostinho tem uma visão muito ampla sobre a realidade, né? Ele desenvolve muito bem a filosofia e pode ser considerado talvez o último autor da antiguidade, assim, de grande relevância, né? E com certeza o maior filósofo da era patrística, né? Era dos pais da Igreja, né? A era dos pais da Igreja são aqueles filósofos, certo, que vão desenvolver a teologia cristã e integrá-la à filosofia grega, em alguns casos, né? Então você tem Justino Mártir, você tem Irineu de Leão, você tem eu sempre esqueço, Policarpo não tanto, mas um herege, que eu acabei de esquecer o nome dele. Como que é o nome daquele sujeito? Bom, enfim, há vários pensadores, depois ele é considerado herege, né? Um sujeito que ele desenvolveu muita noção de alegorias, né? E eu não vou lembrar o nome, enfim. Os pais da Igreja, eles são esses filósofos, então, cristãos, né, que integram a razão à filosofia, a filosofia racional ao cristianismo, né, aos dados da revelação cristã. E ali você tem Clemente, você tem Policarpo, você tem Irineu, você tem Justino, você tem vários pensadores nesse período. Assim, pensadores, alguns não são tão dedicados à reflexão filosófica, né? Há pouco sobre, por exemplo, Policarpo, né? Enfim, então esse é o período da patrística, né? E o Santo Agostinho com certeza é o principal representante desse período. Então, de modo objetivo, o pensamento de Santo Agostinho ele pode ser analisado em vários aspectos. Em primeiro aspecto, é importante dizer que o Santo Agostinho ele dá um passo que o faz estar à frente de toda a filosofia moderna, se não toda, de boa parte dela. Porque na modernidade, o principal representante da modernidade, que é René Descartes, ele traz a noção do cogito ergo sum, o penso logo existo, né? Que é uma reflexão filosófica acerca do que a gente pode saber e ter como conhecimento inquestionável, né? O Descartes vai fazer o seguinte, como é que eu vou confiar no conhecimento que advém da experiência, né, empírica, sendo que os sentidos enganam o ser humano? E aí o Descartes ele vai desenvolver a ideia de que é o seguinte: a única certeza que eu posso ter é a certeza de que no momento eu estou duvidando de tudo. Então algo existe. O que é algo? A dúvida, né? Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Então a primeira certeza que o Descartes ele vai ter é a certeza do eu. O eu enquanto substância pensante que duvida, né? Porque se ele está duvidando, é óbvio que ele existe, ok? E a existência seria, então, atestada pela capacidade de duvidar, que é o que ele faz no início da reflexão. Certo? É um pensamento interessante, é um pensamento que, se você para pensar sem um repertório, inclusive agostiniano, você fala, não, realmente por aí. Só que Agostinho ele já tinha pensado nisso, inclusive desenvolvido de modo muito mais substancial esse raciocínio,
há muito tempo antes mil anos, mais de 1000 anos antes do René Descartes, tá? Então, o Santo Agostinho, para ele, o cogito ergo sum, ele pode ser dito que o Descartes se apropriou desse raciocínio agostiniano, tá? Só que o raciocínio do Descartes, que é o raciocínio cartesiano, é um raciocínio que isola esse eu de todo o resto, né? A única certeza que eu tenho é que eu existo porque eu duvido. Se eu duvido, eu existo. Se eu penso, né? Então, eu penso, logo existo. Esse raciocínio isola o sujeito num eu obscuro, num eu solitário, num eu único, dissociado de toda a realidade. E daí, para todo o desenvolvimento do pensamento cartesiano, em termos de conhecimento da realidade, ele precisa dar um salto muito grande e apela para Deus, né? Então, as estruturas a priori do conhecimento, né? O conhecimento a priori, ou seja, que independe da experiência, a priori é independente da experiência, né? Eu conheço antes de experimentar pelos sentidos. Então, toda essa estrutura ela precisa vir de algum lugar, e Descartes fala, não tem de onde vir, então Deus existe, e ele apela para Deus para resolver esse dilema. Depois ele vai ser questionado nesse sentido, no decorrer da modernidade, né? É claro que Descartes foi um grande pensador, né? A gente está trabalhando bem rápido isso, mas Santo Agostinho foi muito maior que Descartes. E Santo Agostinho ele traz essa noção de que a primeira certeza de que a alma tem é a certeza da sua própria existência. Então, não é um penso logo existe, né? É uma ideia muito mais elaborada sobre a primeira certeza do conhecimento em Santo Agostinho. Para ele, a primeira certeza do conhecimento é a alma. Entretanto, essa alma não está isolada da realidade. É uma alma que existe de modo histórico e de modo existencial. É uma alma que interage com toda a realidade. Não. O Descartes ele é posterior, 1000 anos depois de Santo Agostinho, e que comete erros que Santo Agostinho não cometeu. Há muitos que cometem erros que, por exemplo, Aristóteles não cometeu, e há muitos que caem em problemas que já foram resolvidos na filosofia antiga. A ideia de que a filosofia ela se desenvolve progressivamente ao longo da história, né, como a gente costuma olhar a ciência, por exemplo, né, cada vez mais desenvolvida, não é verdade. Ao contrário, né, os grandes baluartes do pensamento são os antigos, né, e na modernidade você vê ali eles caírem em erros que os antigos não caíam. E enquanto para Descartes o eu está isolado da realidade, né, numa autorreflexão ali, e que depois salta para a realidade a partir do apelo à existência de um Deus, né? Para Agostinho, não. Para Agostinho, a primeira certeza da alma é a existência dela mesma, mas enquanto alma histórica, enquanto alma que interage com uma realidade, enquanto uma alma que se desenvolve, né? Então, todo o resto ele vai, né, se desenvolvendo no pensamento agostiniano a partir da primeira certeza, mas é a certeza de uma alma que não causa a si mesma. Ele sabe que ele não é a causa de si. Todo mundo sabe que não é a causa de si. Ninguém se gerou a si mesmo, né? Ninguém se gera, né? Agora, e sabendo disso, Santo Agostinho fala assim, eu não gerei a mim mesmo. A minha alma, ela foi gerada por algo. Outra coisa, a minha alma, ela não sustenta a si mesma. Antes, ela é sustentada. E aí, você tem uma bela reflexão que vai desembocar no conhecimento do Supremo Bem, né, daquele que sustenta e daquele que gera a alma. E também, né, um conhecimento de uma alma que interage com a realidade, não é uma alma isolada em si que depois dá um salto apelando a Deus. Não. A alma de Agostinho é uma alma histórica, que se desenvolve, que interage com a realidade e que não é causa de si, portanto, que depende de uma causa e que não se mantém e não se sustenta. Então, portanto, ela é sustentada por algo, né? Então, no pensamento agostiniano, ele vai, né, se abraçar a Deus de modo muito belo e de modo muito mais consistente do que o Descartes tentou fazer 1000 anos depois, muito tempo depois, e Descartes não conseguiu desenvolver um raciocínio tão pleno como o de Agostinho, tá? O conhecimento em Agostinho é um conhecimento que se assemelha um pouco ao platônico, né, mas que difere em algumas questões. Para ele, a alma humana é uma alma iluminada por Deus. E essa iluminação é o que possibilita o homem a conhecer os universais, né? Para Platão, o conhecimento dos universais é um conhecimento que está no mundo das ideias, certo? Do qual os objetos particulares são apenas representações débeis, né?
decadentes, mas para Agostinho, a verdade, o conhecimento dos universais não é uma ascensão ao mundo das ideias de modo, vamos dizer assim, cognitivo, não. Para ele, é uma iluminação de Deus na alma do homem que lhe proporciona o conhecimento dos universais, tá? E aí também a gente já pode perceber uma ação daquilo que para Santo Agostinho é fundamental, a graça, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho essa questão da graça. A pergunta foi sobre o período histórico em que viveram. Enquanto Santo Agostinho vive no século IV, né? O René Descartes ele vai viver no século XVII, né? mas posterior a isso, tá? Então, mais de 1000 anos depois. E ainda assim ele não tem um desenvolvimento tão belo quanto o de Santo Agostinho. Bom, então Santo Agostinho ele vive nesse período, né? Ele foi professor de retórica e ele se depara com o pensamento mas com as belas pregações de Santo Ambrósio, e ali ele se converte ao cristianismo após ler esse texto de Romano 13, tá? Santo Agostinho ele vai desenvolver uma visão acerca do ser humano, que é uma visão que, para mim, é fundamental a todo pedagogo, e nisso erra a pedagogia, quando se abraça a ideia de Jean-Jacques Rousseau, que é a ideia de que o ser humano ele é bom e a natureza o corrompe, né? Desculpa, a natureza não. A natureza dele é boa e o estado, inclusive, de natureza é melhor do que o estado após o contrato social, né? Porque a sociedade que corromperia o homem, né? Essa visão de Jean-Jacques Rousseau é aquela visão que depois vai desembocar no seguinte: a criança é inocente, mas depois ela vai crescendo e vai tendo contato, né, com os adultos, assim, e ela vai começando a enxergar a maldade no mundo, né? Então ela vai se corrompendo, né, pela sociedade. Santo Agostinho vai dizer: não, desde pequeno eu era corrupto. Eu batia na minha mãe quando eu queria leite. Eu sempre fui corrupto. E aí, numa das passagens mais conhecidas, ele narra que ele pulou uma cerca do vizinho para roubar pera do vizinho, rouba várias peras. Ele se senta no lago e começa a comer a pera. E ele começa a refletir muito tempo depois disso e fala: por que eu fiz essa? Por que eu roubei pera? Eu tinha pera na minha casa, por que eu fui roubar pera? E ele rouba um monte de pera e joga a maioria fora e come uma pera. E depois ele reflete e ele fala: porque o sabor que eu sentia na minha boca não era o sabor de uma pera, era o sabor do mal. Ele encontra na introspecção, nessa reflexão introspectiva da alma, que é a primeira certeza, um mal. Ele se depara com um mal dentro dele, quando ele reflete sobre a sua existência e se percebe fazendo coisas que não há explicação nenhuma para aquilo. Então, enquanto para Freud há um monstro enorme chamado id, e também um monstro enorme chamado superego, e o eu está ali, né, sendo, vamos dizer, sanduichado por essas duas instâncias absurdamente poderosas, para o Santo Agostinho há um enorme mal dentro de si, há um enorme pecado, que ele vai chamar de natureza. Ele fala: por que eu fiz isso? O gosto que eu senti era o gosto do mal. Eu estava saciando a minha vontade pelo mal, não por pera, porque eu tinha pera e eu não comi todas as peras que eu roubei. O gosto pelo mal, né? Então, ele começa nessa auto-reflexão a entender um pouco sobre a natureza humana. E aí ele vai desenvolver, né, o pensamento de que toda a realidade, não só a interna do ser humano, mas toda a realidade está corrompida por esse mal. Toda a realidade é corrompida pelo mal, né? Então, para Agostinho, toda essa decadência, toda essa corrupção, que era um período muito ruim da história, um pouquinho melhor que o nosso, provavelmente, em termos morais, né? Assim como, né, Sodoma e Gomorra, assim, todo mundo ali está no céu perto de hoje. Mas Santo Agostinho, então, ele se depara com essa corrupção, né? Claro que eu estou brincando, com essa corrupção moral, e ele vê que toda a realidade ela está perpassada, né, por aquilo que advém do pecado original. E ele chama isso de natureza, tá? Então, eu acho que todo psicólogo, eu acho que todo pedagogo, eu acho que todo cientista social, ele precisa conhecer o pensamento de Santo Agostinho, porque ele desenvolvendo de modo muito belo, né, o seu raciocínio, numa introspecção muito rica, especialmente no livro Confissões, ele dá uma base para uma compreensão da realidade. O ser humano é mau, e esse mal não precisa nem de explicação.
Ele simplesmente está na natureza do homem. Entretanto, há uma salvação para esse mal. E a salvação está na graça. E essa graça se manifesta na história humana de modo extraordinário, que foge à ordem, porque a ordem é marcada pela natureza, né? Mas de modo extraordinário a graça irrompe nesse mal como que um feixe de luz, né, na escuridão, e se manifesta em atitudes muito pequenas, como por exemplo um sujeito que às vezes mesmo com fome dá o seu prato de comida para outro que está com mais fome do que ele. Em um sujeito que num campo de concentração se coloca à frente de alguém que seria morto para morrer no lugar dele, ou de modo mais pleno, talvez, na história, e provavelmente Santo Agostinho iria concordar, num sujeito que vem e dá a vida em resgate de todos, né, pagando o preço por um pecado que não cometeu. Então, estas são manifestações da graça divina em meio ao caos, em meio ao mal, ok? Agora, para Santo Agostinho é importante dizer que essa natureza humana, ela corrompe toda a extensão humana. Então, o ser humano é todo corrompido por esse mal. E o ser humano é todo incapaz do bem. Portanto, o bem só emana da graça. Agora, essa análise ela precisa ser muito bem feita, porque é o seguinte, às vezes, pessoas podem fazer o bem, ok? Mas com interesses egoístas. Então, o sujeito ele faz muito bem, mas esperando algo em troca. Então, é o sujeito que dá a esmola porque ele quer se promover na rede social. Ou é o sujeito que faz muito bem ao outro para que o outro tenha uma dívida afetiva a ele. Ou o sujeito faz muito bem a alguém porque se alguém lá na frente pode lhe pagar um valor, assim, pô, é melhor que ele me dê do que eu devo a ele. Enfim, é muito difícil você, na realidade, fazer uma análise do que é uma manifestação da graça ou do que é uma manifestação do espírito egoísta do homem, né? Porque a gente vê que o que vai marcar a legitimidade de uma ação é a intenção com que ela é realizada, certo? Não apenas isso, mas as boas atitudes, a gente não consegue ter certeza que ela foi de fato uma boa atitude. Às vezes a boa atitude é só um modo de sanar a própria consciência, certo? Então é um amor próprio. Ou é um modo de estabelecer um tipo de dívida do outro para consigo, é amor próprio. Ou às vezes sei lá, algum tipo de constrangimento a que o outro faça o mesmo por você, é um mal. Então, o ser humano, ele produz o mal, ainda que em ações aparentemente boas. E somente o conhecimento próprio da alma, numa grande introspecção, pode chegar à essência desse pensamento. E se a essência for a natureza, ainda que aparentemente belas ações, terão essência má, tá? Então, Agostinho, ele reflete sobre a natureza humana. Bom, entretanto, né, não é só a intenção que vai nos dar base para aquilo que vai ser uma boa ou má ação, tá? Porque grandes pessoas cometeram e ainda cometem atrocidades acreditando que estão certas. Então, ainda que boas intenções podem desembocar em maus atos, tá? E bons atos podem ter raízes más, como eu acabei de falar. Então, essa análise do julgamento, ela tem que ser... Agostinho, ele gasta muito tempo falando dele, né? Ele, apesar de perceber o mundo todo, né, permeado pela natureza, pelo mal, ele faz muita análise dele. Então, eu acho que a gente entender que fazer um julgamento bom ou ruim do outro precisa de cautela, tá? Mas, então, Santo Agostinho, a visão de Santo Agostinho difere muito da visão cristã daquele sujeito que domingo, né, vai na igreja, né, vai na missa ou vai no culto, né? E ali ele cumpre, né, todos os ritos e ele volta tranquilo para casa e tá bem durante a semana e fala a obrigação espiritual está cumprida. Santo Agostinho não tem uma visão de cristianismo tão ideal assim, né, do sujeito que está à parte do mundo, porque o mundo está na própria natureza desse sujeito. Ao contrário, Santo Agostinho tem uma visão pessimista do homem, pessimista da realidade, muito pessimista, de um homem que não consegue nem fazer o bem por si, mas que depende da graça de Deus e rompendo nas trevas do seu coração para fazer o bem. Então é a graça que rompe as trevas para se manifestar em atos de bondade plenos, com intenções boas, benéficas, certo? Rompendo com o narcisismo, rompendo com o egoísmo, rompendo com o amor próprio, rompendo com a natureza, né? A natureza humana que é narcisista, é egoísta, é má, tá? E só pensa em si, né? Que é o egoísmo. Esse egoísmo
é uma manifestação da natureza humana. Esse narcisismo é uma manifestação da natureza humana, mas que a graça rompe as trevas do coração humano e possibilita ao homem, às vezes, fazer o bem. Mas numa alma convertida, essa graça é aquela que, progressivamente, ela deve ser ouvida para que o homem, progressivamente, cresça em santidade. Tá? É essa a visão que Santo Agostinho tem e difere muito do que eu vejo na maioria dos casos do cristão. Por exemplo, quando o sujeito fala assim, mas no fundo ele é bom. Santo Agostinho dá risada. Né? Não, mas no fundo é bom. Não, Santo Agostinho dá risada. Ah, Deus conhece meu coração. Santo Agostinho dá risada. Porque Santo Agostinho iria dizer para você o seguinte, Deus conhece seu coração? Nossa, que problemão, hein? Deus conhece o seu coração. Então, quando você faz aquela atitude esperando alguém em troca, que problemão que você arrumou. Porque Deus conhece o seu coração. Deus não legitima a sua ação sem conhecer as intenções da sua ação. Que problema. Porque Santo Agostinho tem uma visão pessimista do homem. E uma visão que vai dizer o seguinte, olha, se você faz o bem, é porque Deus irrompeu nas trevas do seu coração com a graça e te permitiu fazer o bem. Porque senão, meu amigo, você só faria o bem esperando alguém em troca. Então, você não estaria fazendo bem, não. Sozinho, você não é capaz do bem. Então, todo o bem que há na realidade é uma manifestação da graça de Deus numa realidade toda corrompida pelo pecado. Tá? Essa é a visão de Santo Agostinho, uma visão pessimista, que olha, por exemplo, ritos sem uma essência, olha pessoas religiosas, mas sem uma essência, olha pessoas que vivem uma religiosidade seca, morta e apenas de aparência, e ele fala, isso são manifestações externas. A graça de Deus se manifesta no interior, acendendo uma chama, acendendo boas intenções, sabe? Possibilitando boas intenções. Então, esse sujeito que pensa que porque no domingo ele está na igreja, porque ele vai na igreja todos os dias, enfim, ele se acha vivendo a graça, vivendo a santidade, precisaria de uma autoanálise muito mais profunda. Né? Santo Agostinho ele nos convida a essa autoanálise. Tá? Então, é isso. Ele tem uma visão pessimista do ser humano, uma visão pessimista da história e uma visão pessimista da realidade como um todo. Tá? Essa análise que ele faz, né, da busca dele, por exemplo, pelas peras, é uma análise que, né, nos possibilita reconhecer muita coisa em nós mesmos. Por exemplo, o sujeito que ama ser reconhecido na rede social, o sujeito ele ama o reconhecimento, né, ele ama a bajulação, ele ama aparecer, ele ama os aplausos, ele se ama muito, né? E você consegue perceber isso muito claramente nos dias de hoje, né? Só que hoje em dia, apesar de ser amplamente conhecido, né, pela influência da psicanálise, pela influência de alguns movimentos filosóficos, você vê que, apesar do ser humano ser assim, esse ser, Nietzsche, por exemplo, foi um cara que desenvolveu muito essa ideia, né, pessimista do ser humano, só que ele não conhecia a graça, né? Eu concordaria com a visão de Nietzsche, se eu não concordasse com a visão de Santo Agostinho, que há uma graça que rompe as trevas e que possibilita que o homem seja capaz de atos bons, essencialmente bons, não aparentemente bons apenas, mas essencialmente bons. E você vê que hoje o período é marcado por um ceticismo moral, né? De modo que, apesar de todos saberem que o ser humano tem essas tendências, isso não é visto como mal, ao contrário. O hedonismo, que a partir ali da década de 60, do proibido proibir, né? Do sexo, drogas e rock and roll, ganha muita força, porque apesar de assim ser, assim será. Né? Não é visto como uma coisa que deve ser controlada, né? Submetida à razão, como diziam os antigos, né? Ou, vamos dizer assim, submetida ao controle pela graça, né? Como diria Santo Agostinho. Então, a gente vive num período muito complicado nesse sentido. Tá? Santo Agostinho, ele também vai ter uma visão muito particular sobre a história, né? Você vê que Marx ele vai acreditar que o que move a história, eu acho importante contrastar o pensamento agostiniano com os outros pensadores, porque vai situando, né, no mundo filosófico Agostinho, vendo que algumas questões já foram resolvidas lá atrás, né? Uma coisa importante sobre graça e natureza: a graça se volta para fora, para o outro, a natureza humana se volta para si. Então você vê nisso uma diferença muito grande do pensamento corrente, né? Quando hoje em dia uma pessoa fala o seguinte: eu não quero ter família nem filhos, porque eu quero curtir a minha vida primeiro. Você vê um olhar incapaz de sair de si.
Você vê as pessoas hoje pensando apenas no lucro, né, e esquecendo das coisas mais essenciais, como, por exemplo, a bondade. Você percebe que essa visão para fora de si, ou seja, a visão da graça, ela está sendo esquecida e deixada de lado por uma visão da natureza. E o problema é que essa visão da natureza hoje tem sido vista como essa visão tem sido apoiada como algo positivo, né? Então, Santo Agostinho ele vai desenvolver uma visão da história muito particular, que é muito interessante e que dá para a gente contrastar, por exemplo, com Hegel e Karl Marx. Hegel ele vai dizer que a história é a progressiva manifestação de um Deus, né? E esse Deus progressivamente se manifesta ao passo que a história se desenrola, tá? Então a história ela vai se desenrolando ao passo que esse espírito, esse Geist, né, de Hegel, ele se manifesta e se conhece a si próprio, né? Esse Deus ele vai se lembrando, né, da sua extensão e enquanto essa extensão vai se manifestando ao passo que a história caminha, né? E Marx vai ter uma visão da história que é a dialética materialista. E ele vai dizendo que o que move a história, na verdade, é a briga e o confronto pelos meios de produção, né? Então você vê que hoje toda a narrativa histórica ela é permeada pelos ideais marxistas, né, de uma história linear que se move à medida em que as classes brigam entre si pelos meios de produção, né? E por isso materialista, porque ele estreita para o mundo material toda vamos dizer assim, a força motriz do desenvolvimento histórico, né? O Agostinho ele já dizia uma coisa um pouquinho diferente. Alguns podem dizer que Agostinho tinha uma visão maniqueísta. Ele de fato ele foi maniqueísta durante o tempo, mas após se converter, ele na obra Cidade de Deus, é importante a gente conhecer também, ele vai expor uma visão muito interessante da história. E eu vou agora ler uma parte que eu acho muito bacana da obra Cidade de Deus e vou explicar um pouquinho sobre o que ele desenvolve nessa história. Até aqui, essa ideia da introspecção, do pecado original, da natureza humana, ela é muito clara na Confissões, né? Na obra Confissões, que é a mais conhecida. Mas a obra Cidade de Deus vai nos dar uma noção muito boa sobre a história humana, tá? Os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma tola ambição que os induz a subjugar os outros. Os cidadãos da cidade celeste oferecem seus serviços uns aos outros com espírito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. Então, ele contrasta nessa obra Cidade de Deus dois agentes. Um agente é o agente interno, que é a graça, né? Que é a manifestação divina, que é basicamente as intenções mais espirituais e internas do ser humano. E ele contrasta isso com a cidade dos homens, que é esse mundo, né? Que depois vai ser lido como, por exemplo, a igreja e o Estado, né? E até hoje alguns ainda sustentam essa ideia como a guerra do cristianismo e de todas as outras forças, né? Então, para Santo Agostinho, o que move a história não é a briga materialista pelos meios de produção e não é a progressiva manifestação de um espírito, como para Hegel. Para ele, a história ela é assim uma progressiva disputa entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus manifesta no interior humano com a busca pela vida em santidade ou pelo bem, né? Pelas, né, vamos dizer assim, intenções espirituais. E a cidade dos homens, essa cidade de fora, esse mundo material corrompido e marcado pelo pecado, pelo mal, né? Essa disputa, ela desenvolve toda a história. Então, a dialética materialista de Marx ou a visão histórica de Hegel, ela tem um precedente em Santo Agostinho. E a visão do cogito ergo sum, penso logo existo, de René Descartes também tem um pensamento, tem a sua origem em Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho foi esse tremendo filósofo que começa e talvez termina muito melhor do que os que tentaram desenvolver algo parecido com ele. Então, ele percebe que a história ela é guiada por essas, vamos dizer assim,
intuições internas e espirituais, né, movidas pela graça, que quando vem à tona no mundo real, na verdade não é mundo real, é assim, todo mundo é real. Essas intuições internas, essa interioridade espiritual, que é a cidade de Deus, no coração dos homens, ela é real. Não é ideal, é real. Tá? Não está na ideia, está na realidade. E esse mundo material, corrompido pelo mal e pelo pecado, também é real. Tá? Ele é um realista, Santo Agostinho é um realista. E a história é movida por esses dois mundos reais, né, em disputa progressiva, né, contínua. E essa disputa ela se manifesta à medida que essas intuições espirituais internas do ser humano, elas vêm à materialidade, né, elas já são reais, mas elas vêm à materialidade porque a única realidade, porque não há uma única realidade material, né, como o materialismo, mas há uma realidade espiritual que também é real, tal como o mundo material, né? Essa cidade de Deus, ela vem à materialidade e nessa materialidade ela encontra-se em disputa com o mundo que é a cidade dos homens. E aí tem uma frase muito bonita que é: a cidade dos homens, ela está no abandono de Deus e no amor de si. E a cidade de Deus está no abandono de si e no amor a Deus, né? Então essa capacidade humana essa incapacidade humana de buscar o bem, quando iluminada pela graça, essa interioridade iluminada pela graça pode ser chamada de cidade de Deus, e que entra em conflito com a cidade dos homens, que às vezes induz o sujeito iluminado ao mal, mas essa graça o capacita a fazer o bem. Então essa disputa, quando o homem está em contato com o mundo material que o induz a algo, que inclusive a natureza está ali ainda, né? Aquela ideia do diabinho de um lado e do anjinho do outro, né? Esse mundo mal tende, né, a impulsioná-lo ao mal, tende a atraí-lo para a cidade dos homens, mas o interior dele está iluminado pela graça e o coloca em contraposição a essa cidade dos homens, né? E o leva à cidade de Deus. Quando ele vê todo mundo sendo egoísta e fala: eu não serei egoísta, eu serei generoso. Quando ele olha a busca desenfreada pelo prazer, ele fala: não, eu vou glorificar a Deus no meu autocontrole, e etc, etc. Ele vê, né, a história se desenrolar numa disputa entre a cidade de Deus, manifesta na interioridade do homem, pela iluminação divina da graça, com a cidade dos homens. Duas cidades reais, nenhuma cidade ideal, duas cidades reais, uma espiritual, uma material. E essa disputa é o desenrolar histórico, né, da realidade. Então, Santo Agostinho ele tem uma visão que histórica, né, da realidade, e ele tem uma visão existencial do eu. O Descartes ele não tem uma visão existencial do eu. O Descartes ele para no eu filosófico de raciocínio cognitivo só, isolado de todo o resto. Agostinho não. Ele tem uma visão existencial do eu e ele tem uma visão histórica da realidade. Talvez ele seja o primeiro pensador a dar tanta importância, né, para uma introspecção filosófica, né? Apesar dos outros não terem ignorado isso, né, os anteriores a Santo Agostinho, mas ele foi o primeiro a dar uma importância filosófica para essa introspecção, né? E então Agostinho ele vai dizer o seguinte: ó, todo mundo é marcado pelo pecado e todo mundo tende ao mal por natureza. A natureza humana é má, né? Mas Deus irrompe nas trevas e manifesta a sua graça à medida que ilumina a alma humana e a possibilita de fazer o bem, né? E inclusive de conhecer a verdade, né? Porque enquanto a verdade para Platão ela é, vamos dizer assim, conhecida, né, pela ascensão através da cognição ao mundo das ideias, para Santo Agostinho a verdade ela se conhece a partir de uma iluminação divina na alma humana que possibilita conhecer os universais. Ou seja, para Santo Agostinho, a verdade, né? E a verdade não é uma construção, a verdade é um reconhecimento, né, a partir da iluminação divina, conhecimento dos universais, tá? Então, eu acho que, de modo geral, a princípio, é isso que a gente precisa ter de noção acerca de Santo Agostinho.
E fica aqui o convite, né, para a leitura de Confissões, texto muito belo. O primeiro texto clássico que eu li foi de Santo Agostinho, foi Confissões. Cidade de Deus. Ele tem também o De Magistro, né? Santo Agostinho tem várias obras e eu acho que para todo cristão é fundamental conhecer essas obras, né? Santo Agostinho, ele nos ensina, né, que o cristianismo não pode ser um cristianismo bobo ou um cristianismo otimista quanto à capacidade humana. Ao contrário, ele é um cristianismo que somente glorifica a Deus e que somente encontra em Deus a possibilidade do conhecimento dos universais, de luta contra a natureza e só na graça ele encontra a possibilidade do bem, inclusive, né? Então, quando você vê alguém falando, mas lá no fundo Deus conhece meu coração, Santo Agostinho daria risada e diria, no seu coração é mau. Quando alguém diz o seguinte, mas ainda é criança, é inocente, Santo Agostinho vai dizer assim, desde a concepção o homem é marcado, ele herda esse pecado original, ele é mau, né? E aí você começa a se deparar com a realidade e ver que às vezes não há explicação para o mal. O mal ele simplesmente ele se manifesta e se manifesta progressivamente e não tem explicação nenhuma. Às vezes a pessoa pode falar a verdade, mas ela prefere mentir. Enfim, você vê, por exemplo, essa história da pera, o cara ele já tem aquilo, ou ele não vai usar aquilo, mas ele rouba. Enfim, você vê nisso o mal que para Santo Agostinho é o mal da natureza humana e que em todos se manifesta e a todos corrompe, tornando o homem totalmente dependente e morto em seus pecados e delitos. E essa dependência está na graça, que é um Deus que irrompe nas trevas e manifesta a sua bondade, e manifesta o bem em boas ações, motivadas por um bem e que glorifica a Deus, que é o único que capacita o homem a fazer o bem, né? Esse homem morto em pecados e delitos. Então, Santo Agostinho, ele tem uma visão muito rica e que eu acho que é fundamental a todo cristão, não como um sujeito que vai julgar os outros, mas um sujeito que vai refletir acerca de si, né? Como um sujeito mau, pecador, inteiramente dependente de Deus. A ideia de que você busca Deus é uma ideia que para Santo Agostinho está invertida. O ser humano ele nunca busca Deus se Deus não o buscar primeiro. Então, o sujeito que se volta para Deus e busca Deus é um sujeito que Deus já buscou em primeiro lugar e o fez buscar a si próprio, né? Santo Agostinho, ele ora, mas antes de orar, ele ora pedindo para que Deus lhe dê uma boa oração. E essa primeira oração já foi dada por Deus. Então, assim, tudo começa em Deus, né? O ser humano ele não chega a Deus por si só, né? O ser humano ele é resgatado do mal por Deus, que o capacita a fazer o bem e o capacita a buscá-lo. Então, essa capacidade humana de buscar a Deus por meio da oração, essa capacidade de buscar a vida em santidade, meu amigo, não faz o sujeito ser melhor que ninguém, apenas manifesta a graça de Deus naquela vida, né? Deus apenas irrompeu nas trevas daquele coração que era tão pecaminoso quanto os outros e manifestou a sua graça. Então, a capacidade humana de buscar a Deus é dada por Deus. É Deus quem ilumina o ser humano e o faz glorificá-lo, e o faz buscá-lo, e o faz buscar a santidade, etc. Tá? Então, eu acho que é isso, né? Depois a gente vai ver que Santo Tomás ele vai ter um probleminha com os agostinianos, porque ele vai diferir um pouco do agostinianismo. Tenho a impressão de que a visão tomista ela vai ser mais influente no catolicismo romano, né? Enquanto que as igrejas advindas da Reforma vão ter um pé mais em Santo Agostinho, né? E aí você vai ver duas visões, né, se desenvolverem acerca do ser humano, né? De um lado ali um calvinismo que se desenvolve muito a partir de Santo Agostinho e uma escolástica, né, que se desenvolve a partir do pensamento de Santo Tomás, que depois é dito ser o pensamento da própria Igreja, né? E Tomás ele comprou uma pequena briga ali com os agostinianos e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Pessoal, é isso, né? Santo Agostinho, o primeiro grande expoente do cristianismo. Houveram outros enormes, né? Santo Irineu, Irineu de Leão, Justino Mártir, né? Houveram outros ali muito grandes,
mas Santo Agostinho, com certeza, o doutor da igreja, o primeiro doutor da igreja, né? E talvez o maior filósofo cristão junto com Santo Tomás. Tá? Fundamental a todo psicólogo, fundamental a todo pedagogo, fundamental a todo cientista social, fundamental a todo filósofo e fundamental a todo estudioso sério, né? É isso, né? Se houver alguma dúvida aí. Sim, com certeza. É, então, é isso. E fundamental a todo cristão, tá? Obrigado a todos e that's all.